Tarde, pessoal. Vamos lá fazer o backtest de hoje. E é como dizem, né? Depois da tempestade vem a calmaria. O dia de hoje foi excelente aí para o nosso operacional. Para quem soube esperar as oportunidades aí, foi coisa fina. O fino do fino, né? O preço abriu guepado, né? Em cima de dois topos aqui, ó. Lá dos 60 minutos, do diário. No diário eu fiz a marcação só da máxima e da mínima do dia anterior, né? Vou mostrar aqui. Ó, esse candle 199 aí, eu coloquei uma linha em cima, outra embaixo, para ver onde que ele abria, abriu em cima também. Então a gente abriu acima do máximo de ontem, beleza? E aí a gente vai lá ver o que acontece no primeiro candle. O primeiro candle ele dá um candle negativo, né? Forçando o preço aí para baixo. Nada a fazer. Dá outro candle negativo e aqui ele para, galera. Olha só. Se ele não para, esmigalhando o topo de ontem, né? A massa que deixou ontem. Forçar aqui, ó, o 2, candle 2, para justamente em cima do topo, do 60, do 60, do diário, enfim. Ele para respeitando aí, né? E com esse gap aí, no candle 3 eu faço a minha primeira operação. E assim, ó, ele deu uma violinadinha no 2 e começou a retornar, eu já bati, né? Porque o stop ia estar muito curto, eu deixar ali atrás daquela marcação dos 60 minutos, ó, vai dar 90, tinha dado 60 pontos de stop, né? 80 aqui se a gente for ver. Então eu acho interessante arriscar aí uma operação no Candle 3, né? Visto que ele está segurando aí no topo rompido. Então eu arrisco essa operação aí, mais até pelo fato do risco retorno. Até porque a gente tinha uma potência de. Deixa eu só trocar a fibra aqui. Uma potência de retorno muito grande. Porque ele tinha, o primeiro 50% seria desses caras aqui, mas não tinha nem ponto de parada, né? Então eu deixei para fazer a parcial justamente na minha marcação aqui para cima, né? E de fato ele foi pagar ligeiro aí esse primeiro trade. Então ele deu uma parcialzinha aí, acho que foi quase 300 pontos, 300 pontos. Então eu comprei esse Candle 3 aí justamente porque ele está tocando o movimento macro, né? É como se ele tivesse feito isso, né, galera? Ele veio numa pernada, aqui ele fez correção, o gap abriu, devo lá em cima, né? E aqui justamente seria o ponto que ele está testando para fazer talvez este movimento aqui. Então valeria o risco para pegar uma boa de uma pernada aí. Show? Então o 3 aí ele já trabalha acima desse 50 aqui, né? Que não tinha nenhum ponto de parada, ele já rompe a linha. Então a probabilidade ainda aí é de continuar o movimento. O 4 rompe o 3, então continuidade. O 5 rompe todo mundo aí. Então continuidade. Vou colocar uma linha aqui para acompanhar. O 5 rompe o topinho do 1, então, até então, continuidade. Rompimento. Quando rompe, rompe, testa e vai. Rompe, testa e vai. Aqui a gente teve o primeiro candle 8, né? Deixa eu ver só se ele negou aqui. Não, ele não nega o movimento, então ainda pode ser uma continuidade desse movimento aí. Beleza? Aí esse cara aqui nega. Então ele faz aí um possível falha, né? Falha de movimento com negação. Vamos ver aqui onde está. Já deu 50%. Por que que é esse, galera? Porque é o último movimento, né? A pernadinha aqui, ele negou foi o 6, então poderia usar esse, ou no máximo, esse aqui, né? Para dar coincidência aqui com a máxima do 1 no 50%. Então o 9 poderia pagar aí, de repente, até o rompimento do 5, porque não é só uma negação, né? A falha de rompimento com negação, o alvo poderia ser justamente esse último rompimento que ele teve aqui. Já está bem em cima do alvo, não vejo como valer a pena uma venda aí, né? Ainda mais desse último movimento que ele faz. O 10 ele não faz o teste legal para fazer a compra, porém aí agora ele já dá o movimento, já faz rompimento, fica acima do 7, então para mim ainda é possível continuidade, né? Ele faz o rompimento, o 11 rompe, o 10
Então continua. Lembrando que aqui assim, quem não pegou aqui, tá difícil de achar um ponto para entrar. Talvez o melhor aqui tenha sido o 7, que de repente fez um teste legal aqui na máxima dos 5, para tentar pegar uma continuidade. Por enquanto, tá difícil de entrar, né? Se eu não tivesse entrado aqui, talvez não estaria em nenhuma operação para cá, beleza? Aí o DU12 vai embora de novo. Então a gente tem uma continuidade de movimento, rompimento, nada a se fazer. 13, mesma coisa, não mostra muita coisa. O 14, ele faz o quê? Ele praticamente faz uma confirmação aí de rompimento, né? Então daí o preço ainda pode dar continuidade. Só que nesse ponto aqui, galera, a hora que fechou o 14, eu arrisquei uma venda, mas foi por conta disso aqui, ó. Deixa eu ver se onde que tá aqui nos 2 minutos. Acho que foi esse ponto aqui. Foi esse ponto aqui no 2 minutos, ó. Eu bato uma venda no 15, né? Uma venda no 15 aqui. Lembrando que minha compra, eu saí foi aqui, tá? No 8. A hora que ele fechou vermelho aqui. Eu não lembro se tinha marcação, alguma coisa nesse sentido. Acabei alfaçando aí e saindo dessa operação. E aí fiquei olhando isso aqui. E aí no 15 me deu uma vendinha. Por conta do quê? Do 2 minutos, tá? Ele veio, ele fez uma falha de movimento aqui. Então, esse cara aqui estava me dando pelo menos uma parcial no último rompimento dos 5 minutos ali, né? Ele ia voltar aqui para o último rompimento. Então, deu para bater no teste e aí fazer alguma coisa a hora que chegasse na máxima do 12. Então, foi minha segunda operação aí, né? Não é a coisa a mais bonita do mundo, mas estava aí uma operação aí de venda, toda essa pancada para cima aí, beleza? E aí a gente espera. E aqui, galera, aqui não tem desculpa, né? Depois desse cara aqui não tem mais desculpa. O Candle 16, ele faz uma movimentação perfeita. Essa aqui é aquela de livro, né? Então, estica a pernada. 50% coincidindo com o quê? Topo rompido. Testou. Já testou. Negou o topo, né? Então, compra no Candle 17, né? Não tem o que fazer aqui. Tem que arriscar esse tipo de operação. Se eu não me engano, aqui no 2 minutos ele também deu essa compra aqui. Apareceu uma negação, mas eu não lembro qual candle que é. Acho que foi. Não. Ah, foi nesse ponto aqui, né? Já é o candle 30 e poucos aqui. Então a gente ainda tinha uma confluência justamente para refinar essa entrada pelo 2 minutos. Qual que era essa confluência? Aqui, ó. Chegou na região do fundo, rompeu, negou, 41, voltou para testar. Foi justamente a hora que abre o 17. Então aqui eu fiz essa compra no 17, né? Uma boa expectativa do quê? Igualzinha a compra que eu fiz no 3, galera. Só que aqui foi pelo o próprio movimento do 5 minutos, né? Rompe, testa, o topo rompido, para fazer a mesma movimentação, né? A do 3 foi pelo macro movimento e aqui pelo próprio movimento dos 5 minutos, beleza? Então, compra bonita aí no Candle 17, né? E refinada pelo gráfico micro aqui, né? No 3 eu sei que tinha um arealzinho também, tava tudo falando que ia para cima, beleza? Nesse ponto aqui, eu acho que foi a operação para mim do dia. Vamos lá. Aí o 17 starta o movimento, vindo dos 50%, rompe o candle anterior. A gente sabe, a gente gosta muito quando esse tipo de coisa acontece, né? A gente gosta muito quando esse tipo de coisa acontece porque ele indica uma possível continuidade para ir realmente para o topo, né? Eu acabei fazendo a parcial onde? Aqui no 14, né? Por segurança, a gente dá uma alfaçada ali no 14, mas o alvo era direto para o topo, beleza? Então, o 17, o 18 ele conclui. O 18 ainda deu uma assustada, porque acho que foi esses pontos aqui, ó. Quando ele chegou lá na mínima do 14, ele deu uma bela de uma recuada.
mas ainda assim estava dentro do mesmo contexto, né? Ele podia ainda fazer um pullback aqui, que era justamente dessa pernada, ele acabou fazendo isso no micromovimento para dar continuidade. Aqui ele já rompe todo mundo, então até então é pensar que vai para o topo mesmo, né? Vamos lá. E aí o 19 ele dá o meu alvo final, que eu tinha colocado bem nessa linha vermelha aqui, um pouquinho para baixo, né? Porque a gente sabe bem como é que passa calor nesses pontos. Então eu deixei um pouquinho para baixo ali, ele pegou o alvo final dessa pernada, que era justamente um topo lá nos 60 minutos, tá? Então aqui ele chegou numa região de topo duplo, lá dos 60, mas aqui até então ele não confirmou nada, né, no 15 minutos. Ele só chegou lá, deu alvo, fechou a verde, o 20 ainda pode tentar dar continuidade desse movimento, visto que ele está rompendo o candle 13 aqui, beleza? O candle 20, ele começa a inicializar uma falha, né? Ele deveria dar continuidade, ficou ali abaixo, deixa eu ver se ele devolveu aqui, ó, acho que devolveu até o último rompimento. Então foi uma negação, né? Então a gente poderia esperar o preço talvez, deixa eu ver nessa pernada aqui, também já está no alvo. Então aqui a gente tem duas possibilidades. Ou ele abre testando 50 para tentar voltar, né? Ou ele vem testar o topo de novo para voltar a descer, beleza? O 21. Então deixa eu ver para que lado que testou isso aqui. Foi direto para baixo. Então ele buscou primeiro os 50%, né? Ele buscou os 50% para tentar jogar o preço para cima. E aí a gente nota que ele falhou ao fazer esse movimento, mas ele falhou como, né? Ele não deu conta de chegar no topo. Então o próximo candle, o que eu esperaria? Ele terminar o movimento para de repente violinar e voltar, beleza? Que é uma falha aí, né? A falha do movimento. E aí, esse não faz isso, ele vai direto de novo lá para o 50%. Então, para quem estava esperando venda, não deu. Para quem estava esperando compra, talvez tenha dado, né? Porque ele veio buscar lá o ponto de parada dos 50% e tentou subir. Assim, ele acabou que fez a mesma coisa que o 21, né? Ele tocou 50%, não deu continuidade, agora pior ainda, fechou vermelho. Então, no próximo candle, eu ainda estou esperando a venda, beleza? Falhou de novo 50%, já deu o segundo toque ali, já testou a segunda vez, fechou negando o movimento. Então, poderia esperar que ele terminar esse movimento dessa pernada aqui, vindo de 50%, para tentar buscar a venda. Por que eu já estou na neurose da venda? Justamente por causa de ser bastante topo lá no 60, né? Ele já está tocando a região de topo macro, beleza? E aqui a gente já está vendo uma possível quebra de movimento, né? Ele não está dando conta de concluir esse movimento aí. Então, aqui, galera, eu já tinha finalizado, beleza? Eu peguei essa venda, mas não foi na real. Então, eu já tinha passado para o simulado, só para acompanhar o mercado. E continuei fazendo as possíveis operações aí para nível de estudo mesmo, né? Ele deu essa venda linda aí no 23, né? Fez ali, finalmente chegou no ponto, violinou o topo e aí deu essa venda. E aqui que a gente espera? Um possível teste do 24 para cima para continuar a descer. O problema aqui do 23 ele não ter rompido nada, né? Apesar de ter devolvido esse ponto aqui. Então, o 24 aqui a gente espera eu pelo menos esperava uma continuidade, já que ele está vindo da falha desse movimento, já fechou para dentro. Então, nada mais comum aí seria se o 24 continuasse essa descida. Poderia ainda assim testar os pontos de negação que esse cara deixou aqui para cima mas voltar, beleza? O 24, ele até busca os pontos de negação, mas ele foi complicado, né? Ele não teve força para voltar ao movimento e fecha o candle Ariel aí, né? Então, assim, ainda estou pensando na venda, só que não agora. Eu preciso esperar o 25, porque o 24 tende a jogar o preço de volta para cima, e aí eu preciso esperar uma segunda falha nesse ponto. De preferência que o 25 não rompa, o 24, né? Porque senão ele vai estar fazendo a obrigação dele aí. E aí o 25 não consegue romper o 24, então eu espero a venda no 26.
De preferência, violinando os pontos, né? Aqui a gente já tem vários pontinhos aí deixou de resistência, mas o principal, por enquanto, é o 24 mesmo, né? Ele deixou a máxima, fez o pullback, falhou o movimento. Então, se ele violina ali, pode gerar uma venda, né? O 24 deu uma estragada no movimento aí, mas ainda tá apontando para baixo, né? Depois do 25. E aí o 25 faz esse movimento. Ele violina, eu lembro se ele foi direto para cima primeiro. Não, ele não violina primeiro, ele busca o quê? Ele busca 50% desse movimento aqui, vai para cima e aí ele violina e falha. Aí que ele deu a venda melhor, né? Nesse sentido. Então ele falhou o movimento, o último movimento que ele fez, e aí deu a venda assim que ele retorna da violinada. Podia até pegar aqui na cabeça do careca do 25, né? E aí o 26 ele tem que continuar caindo, né? Por quê? Tá vindo dessa falha de movimento, jogou para cima, terminou fazendo isso aqui, ó. Praticamente um pullbackzinho no próprio candle ali. Então a gente só vê continuidade por enquanto. Alvo, assim, que eu tenho de alvo inicial, mínima de 23, e depois, deixa eu ajeitar o teu, talvez o 16, cara. Oh, já acho. Se ele tá vindo do topo, a gente pode começar a procurar agora o fundo, né? Ele já está abaixo desse 50 aqui, que seria o dessa pernadinha. Então aí a alvo agora é para os fundos, né? Tem o fundo do 22 e depois o do 16, beleza? Seria até então os alvos mais robustos a se caçar por aí. O 27, ele termina, parece uma continuidade, né? Ele não rompe o candle anterior, mas também faz um micro pullback aqui nele. Então dava para aguentar aí, né? Não deu alvo lá no fundo. E aí o 28 vai. Vamos ver só se rompeu o 22 aqui. Não rompeu, então espera-se aí. Não rompeu, mas também não testou, né? Então a gente pode esperar o 29 aí. Aí o 29 escambuia tudo. Por quê? Olha o que o 29 faz, galera. Tocou no 50? Tocou. Mas o que ele fez? Ele rompeu o fundo e devolveu topo. Aqui a gente já começa a imaginar uma possível reversão de movimento. O que ele pode fazer? Ele parou aqui, beleza. Ele pode fazer um novo 50 para de repente voltar a descer daí, beleza? Então é uma coisa que você já deixa mais ou menos programado para a cabeça. Acontece que ele não teve nem força, né? Aqui desagou, não vejo nada. Aqui a gente teve uma negação num ponto meio que nada a ver aí, né? Ele não chegou a dar alvo em lugar nenhum para ter retorno, né? Então, nem aqui ele tocou, né? Nem no rompimento. Então a gente imagina que possa ser pullback, né? Vamos ver até onde vai esse pullback aí. Ele fez uma negação do 31, então a gente pode estar trabalhando fibos iniciais, né? Pode estar tendo essa aqui, essa e a maior seria essa. Essa seria boa? Seria. Deixa eu ver aqui outra. Porcaria isso aqui. Tem essa aqui? Tem, né? Foi o que rompeu o movimento aqui. E aqui, outra operação de livro, né, galera? Ó, rompimento de fundo, 50% de FIBO, testou, segurou o fundo do 9, venda, alvo, pelo menos até aqui, né? Nesse cara, ou rompimento de fundo. E aqui, depois que rompe, aqui, ó, vocês percebam que ele nem deu alvo, né? Esse cara que rompeu o candle anterior, ficou sem dar alvo na mínima. Esse cara aqui já veio para rasgar. Então ele já pega esse fôlego aqui, esse pullback que ele faz no pavio de rompimento, para romper mesmo. E aqui ganhou, né? Aqui já ganhou fundo. Então, aqui já era, né? Eu fiquei só até esse momento aqui. A venda que eu peguei lá em cima, eu saí foi nesse cara aqui, se eu não me engano. Então, não dei continuidade no movimento. E aqui eu já estava fora do mercado.
Mas, assim, teoricamente deu poucas operações, né? Porém, operações muito boas, né? Muito boas. Olha lá, ó, se não é desenhado de novo, né? Fundo rompido. Pode colocar a FIBA aqui, vai estar batendo 50% com o fundo rompido. Venda. Aqui ele respeitou, gatilho, e jogou para cima de novo. Então, assim, esse dia foi muito desenhado mesmo. As operações foram muito boas, bem pontuadas, né? Então, um dia bem bacana aí. Espero que ajude todo mundo que tenha visto essas operações aí, que compartilha dessa mesma visão. Manda aí os candles que vocês entraram, galera. A gente está sempre interagindo, discutindo. Se deu um loss aí, pode colocar também para a gente discutir o motivo da operação, beleza? E então, fiquem com Deus e até a próxima, galera.